Olá, bom dia a todos. Eu sou Angela Zerbielli, eu sou gerente de qualidade corporativa e nós estaremos hoje dando continuidade às atividades da Semana do Profissional de Saúde, né? As inúmeras atividades promovidas aí pela Redditor. Antes de apresentar a nossa palestrante do dia, a Edilane, que vai falar para a gente um pouco sobre Mindfulness, eu vou fazer algumas orientações, então todos que entrarão com os microfones desligados. Quem tiver interesse de fazer perguntas, a gente tem uma ferramenta no canto da tela que chama Q&A, e vocês podem enviar através desse chat, dessa ferramenta, as perguntas, e assim que a gente tiver um espaço, nós vamos ler as perguntas para a Edilane responder aí para a gente. Como vocês que estão acompanhando as palestras, a gente, no início de cada apresentação, tem feito os sorteios do dia anterior. Então, eu vou dar início, antes de chamar nossa palestrante, eu vou dar início ao sorteio da palestra do dia de ontem, da tarde de ontem. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, vou falar o número do sorteio, e aí, no final, a Juliana vai falar aí quem que é o vencedor. Então, aí o número 89, no final da apresentação, a gente vai saber aí quem que é o vencedor. Eu vou parar de compartilhar meu vídeo e vou apresentar, então, a Edilane. A Edilane, ela é enfermeira, Edilane Donato é enfermeira, doutora e mestre em enfermagem psiquiátrica pela Escola de Enfermagem da USP. Ela teve um período sanduíche na Universidade Autônoma de Querétaro, no México. Ela atua no núcleo da instituição como professora associada, é pós-doutorada aí pela University of Alberta, instrutora de Mindfulness pelo Mindfulness Training International, líder do grupo de estudos e pesquisa em saúde mental e coordenadora do Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas da USP, pesquisadora nas temáticas da promoção de saúde mental e uso e abuso de álcool e drogas com enfoque em mindfulness, estresse, saúde mental e uso de drogas. Bom dia, Edilane, seja bem-vinda. Vou pedir para que você dê continuidade aí e converse um pouco com a gente sobre mindfulness, né, se cuidando para cuidar, esse assunto que é tão importante aí, principalmente para o profissional de saúde, nos tempos que estamos vivendo, né? Então, pode dar continuidade à sua apresentação. Tá joia. Bom dia, Ângela. Obrigada por me apresentar e me introduzir aí para os participantes que estão nos assistindo nessa manhã de hoje, né? Ontem a gente celebrou, né, o Dia do Enfermeiro, mas tradicionalmente é uma semana de comemoração, né, a Semana da Enfermagem, e graças a essa data ter a oportunidade aí de poder me encontrar com vocês nessa manhã, né, mesmo que virtualmente, dado a nossa condição atual, para a gente poder conversar um pouquinho sobre mindfulness, né, ou atenção plena, né, que seria o termo que a gente usa em português, mas que apesar de ter, né, uma tradução consciência plena ou atenção plena, o termo mindfulness ainda é o mais usado. Né, e poder trazer um pouquinho disso hoje. Eu acho que só para contextualizar um pouco, você está me ouvindo bem aí? O som está chegando bem? Eu estou te ouvindo bem, Edilane. Tá, joia, só para eu checar. Ok. Para a gente contextualizar um pouco, né, esse momento, né, os próprios órgãos internacionais, né, mais centrais têm divulgado nesse período, né, o quanto que os profissionais de saúde estão enfrentando aí, né, os desafios e o impacto da pandemia para as questões de saúde mental, né?
E a gente sabe que existe uma separação, né, entre os riscos para a nossa saúde mental, mas que toda essa, né, essa alteração fisiológica, né, decorrente do estresse, do momento que a gente está passando, também impacta a nossa saúde física, né? Problemas, né, de ordem cardiovascular, né, problemas respiratórios, imunológicos, né, podem aí entrar em cena, né, nesse momento em que a gente tem que lidar com essas incertezas, né, com as mudanças tão recorrentes aí nesse momento da pandemia. Então, eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Estou vendo aqui que já tem 112 participantes, né? Agradeço a Redditor pelo convite, aos organizadores do evento e especialmente a enfermeira Fabrícia Louro, né, que me convidou pessoalmente para poder estar aqui com vocês hoje. Mindfulness é a minha principal linha de pesquisa, é a temática dentro da promoção de saúde mental com a qual eu trabalho, né? Nesse momento agora a gente tem um grupo grande de médicos e enfermeiros, né, que estão treinando aí, né, a prática de mindfulness para a qualidade de vida, redução de estresse e promoção da saúde mental nesse período, né, que a gente atravessa a pandemia da Covid-19. Então, talvez eu traga aqui para vocês ao longo da apresentação alguns exemplos, né, que podem ajudar vocês, né, a significar esse tema que nós vamos tratar hoje, tá bom? Para começar, né, eu espero que todos, eu não sei se todos estão, né, aí nos seus lugares de acesso, com possibilidade de estarem sentados e acomodados, mas eu vou convidá-los, né, a se acomodarem aí em uma cadeira, né, e para a gente iniciar, né, essa apresentação com uma prática, né, permitindo aí que a gente entre um pouquinho nessa sensação de treinamento mental que é mindfulness. Então vamos sentar, né, nos acomodando aí, podendo perceber, né, e sentir o toque dos pés no chão, ainda que exista um sapato entre os pés e o chão, podendo acomodar as mãos gentilmente sobre as pernas ou no colo, deixando que a sua postura nesse momento traga para você conforto, convidando o corpo inteiro a se posicionar aqui e agora, sentindo o apoio da cadeira, do assento da cadeira. E convidando você mesmo a poder fechar os olhos, se isso for confortável para você, ou então manter o olhar baixo, direcionado para o chão, à medida que você diminui os distratores visuais que podem chamar a sua atenção durante a prática. Trazendo a atenção agora para a sua respiração. Sentindo o ar entrando pelas narinas, à medida que você inspira, e a saída do ar à medida que você expira. E podendo tomar consciência de todo o movimento da respiração no seu corpo. Talvez você note o tórax se elevando e se abaixando. Talvez você note o abdômen
executando os movimentos e acompanhando cada ciclo da sua respiração. Se isso for de ajuda, você talvez possa trazer a mão entre o seu peito e o abdômen e apenas notar o movimento da respiração. E à medida que você sente essas sensações corporais, que você possa se lembrar dos inúmeros processos fisiológicos que precisam estar ocorrendo perfeitamente para que a sua respiração seja efetiva e que seja possível a manutenção vital de todas as células do seu corpo. Com esse reconhecimento e com essa consciência, que você possa inspirar e expirar. Podendo realmente sentir e se conectar com você mesmo, com o seu corpo e a sua respiração. Convidando-se então agora a movimentar os dedos dos pés, no seu tempo, movimentando os dedos das mãos, permitindo que o corpo se movimente, talvez espreguiçando ou se esticando para se sentir bem. E com gentileza, podendo abrir os olhos devagar, se acostumando com a luz. Bom, pessoal, depois desse primeiro exercício, um exercício curto, né, de foco na respiração, para a gente transitar, né, do que a gente vinha fazendo antes de iniciar essa atividade, para poder realmente estar, né, com a nossa atenção, nossa consciência, né, corpo e mente presentes nessa atividade que se inicia agora. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação, para que a gente possa olhar um pouquinho, né, para isso tudo que a gente pretende, né, conversar um pouquinho agora. Deixa eu só encontrar aqui onde eu compartilho a tela. Pronto. Bom, vou iniciar então agora, né? O título dessa apresentação de hoje, né? Praticando Mindfulness, se cuidando para cuidar. Né? E nós vamos ver, né, que essa prática regular, né, a prática de atenção plena, é uma forma, né, de nós alcançarmos benefícios em prol da nossa própria saúde, da nossa qualidade de vida, para que a gente possa estar mais disponível, né, ao cuidado do outro. O trabalho em saúde em si, né, é reportado pela literatura aí como um trabalho, é uma atividade que é altamente estressante. As responsabilidades todas que são atribuídas a nós, né, enquanto profissionais de saúde, se configuram em situações de tensão, né, que tem aí origem,
né, origens diversas, né, que podem trazer a gente, né, a estados de estresse crônico, né, que se associam aí ao longo do tempo à ansiedade e à depressão, tanto enfermeiros quanto outros profissionais de saúde. O aumento das chances de desenvolver ansiedade e depressão, né, se relacionam também a outros transtornos mentais graves, né, que têm esses dois componentes como principais sintomas. E, de alguma forma, o trabalho em saúde ele pode impactar, né, nas nossas habilidades cognitivas, né, especialmente a memória temporal. Um estudo que a gente desenvolveu no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, demonstrou isso. O quanto que o estresse crônico, né, desencadeado pelo trabalho em saúde, se relacionava à perda, né, das habilidades de memória em relação à passagem do tempo dos profissionais atuantes nesse hospital. O estresse em si, né, apesar de a gente ter comumente uma sensação de que o estresse é algo ruim, né, algo negativo, né, a gente sabe que em doses, né, aceitáveis e não contínuas, né, ele é um componente importante para a nossa vida. Ele melhora a nossa performance, ele contribui para que a gente enfrente as adversidades, né, mas ele pode se tornar bastante negativo, né, e prejudicial para nós a partir do momento em que ele ultrapassa os nossos recursos físicos e mentais, né, e de alguma forma esgota a nossa capacidade adaptativa. Então aqui, né, a gente tem uma metáfora, uma alusão aí, né, de tentar pensar no nosso calendário. Se eu tiver um estresse ocorrendo, né, de forma crônica, né, e sem pausas, né, o que eu posso ter aí é uma sobrecarga dos meus sistemas neuropsico-imunológico e endócrino, e que estão aí envolvidos na resposta ao estresse. Sempre que eu estou diante de uma situação, né, que é percebida, né, pelo meu sistema como ameaçadora, né, eu tenho uma cascata de processos de respostas, tanto no sistema nervoso central, que vai desencadear, né, as respostas fisiológicas no corpo todo, para de alguma forma responder a esse estressor. Então vamos imaginar, né, que isso aconteça, né, no dia de hoje, né? Então hoje é quarta-feira, né? E eu tenho por horas essa resposta ocorrendo fisiologicamente. Para que o meu corpo se recupere, volte às suas funções, né, dentro do que a gente chama de um estado de homeostasia, então regule novamente pressão arterial, né, glicose circulante, né, nível de cortisol, entre outros parâmetros que nós poderíamos citar aqui. Isso leva um tempo, né, e geralmente eu preciso estar afastada, né, da situação ou daquilo que causou, né, a minha resposta de estresse. O que tem acontecido hoje é que a gente tem, né, tem enfrentado esses desafios, essas situações estressantes, dia após dia, né? Então não existe esse tempo entre um dia e outro para que a gente possa regular e ter uma resposta de relaxamento, né, de retorno aos parâmetros fisiológicos normais. Esse efeito vai se acumulando com o tempo, né? Então, antes que a curva, né, das funções baixe ao nível da homeostasia, eu tenho um novo reforço com um novo estressor, né, fazendo com que o meu sistema se sobrecarregue. Para a gente não perder de vista, né, além de todas as consequências fisiológicas mais diretas, é entender por que ao longo do tempo, né, a gente fala do ciclo vicioso do estresse, né? O estresse tende a se tornando cada vez pior, né, por conta das alterações que o estresse crônico provoca no nosso cérebro, né? E aí em várias dimensões, em vários aspectos, né?
tanto no tamanho, quanto na estrutura, no funcionamento, inclusive podendo causar aí alterações na nossa expressão genética. Então, aqui só para a gente pontuar nessas alterações que estão bem descritas na literatura científica, né? Diminuição de volume, perda de conexão sináptica, né? Redução do córtex pré-frontal, importante para a nossa tomada de decisão. E o que a gente sente, né, em termos de resultado, né, desses aumentos de nível de cortisol pelo estresse crônico no nosso funcionamento. Né? Diminuição da nossa concentração, dificuldade para tomarmos decisões, né? Ou dificuldade de fazer julgamento sobre as coisas e a nossa dificuldade aí de interação social. O aumento, então, né, dos neurônios e conexões no que a gente chama da amígdala, que é o nosso reservatório, né, do medo, que é um grande disparador de estressor. A amígdala ajuda, né, o sistema nervoso central, nosso sistema cognitivo, a identificar o que é e o que não é ameaça à nossa vida. E a partir do momento que eu tenho um aumento, né, tanto de volume aí com o número de neurônios, quanto das conexões existentes nessa região, eu começo a ter uma tendência a identificar, né, muitas coisas como ameaçadoras, ainda que elas não ofereçam clara ideia, né, de que podem nos causar algum risco. Então, eu começo a ficar um sujeito hiperreativo às situações que eu vivencio. E também a deteriorização, né, das áreas do hipocampo, né, diminuindo aí a nossa capacidade de controlar o estresse. Eu disparo mais respostas estressoras, né, e eu perco a regulação da atividade desse eixo importante para a resposta do estresse. O que nós temos também, né, é uma diminuição, né, de novos neurônios, né, da neurogênese na região do hipocampo. Processo importante aí, né, para a aprendizagem e para a consolidação da memória. Então, a partir do momento que eu tenho um prejuízo, né, nesse processo, eu tenho prejuízos para a memória, tenho prejuízos para a aprendizagem, e eu tenho um aumento, né, das chances de desenvolvimento de problemas mentais graves, estabelecendo aí um terreno fértil para o comprometimento da nossa saúde mental. Em termos genéticos, né, o que mais tem chamado a atenção, né, na área de estresse e o impacto disso para a nossa saúde mental, é que essas alterações, né, que podem ocorrer, elas causam também mudanças na nossa expressão gênica. Então, os estudos na área de epigenética têm mostrado que isso pode ser passado de geração em geração, né? Então, a partir do momento em que pais, né, com mudanças epigenéticas importantes nas bases de resposta ao estresse, começam a transmitir essas informações, né, para os genes dos seus filhos, a gente tem aí um componente transgeracional de resposta ao estresse. E o que a gente sente, né, em termos de sintomas quando o estresse crônico está presente? Então, a gente tem desde sintomas psicológicos, sintomas físicos, a sintomas comportamentais. Talvez vocês se identifiquem aí com algum deles, né, como insônia, né, aumento da pressão arterial, né, problemas gastrointestinais, dores musculares, né. Os profissionais de saúde, aí, especialmente a enfermagem, campeões de dores lombares, né, problemas na cervical, na coluna lombar. Entre os psicológicos, né, em especial a ansiedade, a irritabilidade e a insatisfação com o trabalho. Termos comportamentais aí, né, às vezes a ruptura de relacionamentos, um consumo de álcool, drogas e outros, né, como comida, mídia social, para de alguma forma, né, trazer aí algum tipo de enfrentamento, né, esse estresse crônico, tentando aliviar, ainda que sejam, né, comportamentos pouco saudáveis,
são comportamentos disponíveis, né, muitas vezes para as pessoas e que vem mantendo, né, o funcionamento dela, apesar de altos níveis de estresse crônico. E a ciência, então, tem trazido, né, como possibilidade para a gente trabalhar a questão do estresse, né, dentro das práticas integrativas. Hoje a gente já tem uma política nacional, né, de práticas integrativas, em que a gente tem lá a meditação mindfulness como uma das possibilidades, mas que ao longo aí desses últimos 30 anos, né, esse foco na relação mente-corpo, né, no que a gente produz psiquicamente, né, e como o nosso corpo reage fisiologicamente, como isso tem, né, ganhado destaque para que a gente reconheça essas abordagens para lidar tanto com o estresse quanto com as enfermidades que estão aí associadas a esse estresse crônico, né, esse estresse continuado. E entre as práticas que a gente tem hoje, né, com maior evidência científica, né, de estudos, né, cujos delineamentos metodológicos são mais confiáveis, né, a gente tem aí a prática de mindfulness. Acho que eu tô com... Ai, voltou. E aí aqui para vocês um exemplo, né, de algumas, né, hoje a gente já tem um conjunto maior de universidades e centros de pesquisa e extensão e ensino trabalhando aí com práticas baseadas em mindfulness. E aqui a gente tem, né, o princípio na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, onde o protocolo de mindfulness começou a ser utilizado, né? Dentro da Universidade de São Paulo, né, no campus de Ribeirão Preto, o Centro de Mindfulness e Terapias Integrativas, né, vinculado aí à Escola de Enfermagem. Aqui a primeira reportagem, né, que saiu veiculada sobre o Centro de Mindfulness, para a gente ter uma ideia, né, da produção científica em relação a Mindfulness. A gente tem aqui, né, em 1982, o primeiro, né, ensaio clínico publicado, né, de um programa que se iniciou em 1979, e aí o crescimento aí exponencial, né, dessa produção, chegando aqui no ano de 2017, com 692 artigos científicos publicados sobre as intervenções baseadas em mindfulness. Aqui, Jon Kabat-Zinn, né, que foi o precursor, né, o criador do protocolo, né, iniciando aí a clínica de estresse, né, no hospital da Universidade de Massachusetts, e que trouxe, né, esse contexto, né, das práticas de mindfulness para dentro da academia com uma força um pouco maior. A gente tem iniciativa aí histórica de outros centros, né, mas é a partir do MBSR, né, que é o Programa de Estresse Baseado em Mindfulness, criado por ele, que a gente identifica realmente o crescimento das publicações e das atividades, né, dentro dos serviços de saúde. O conceito de mindfulness, então, cunhado por ele, né, trata-se aí da consciência que surge ao se prestar atenção de forma intencional à experiência ou fenômeno presente, sem julgá-la, criticá-la ou reagir a ela. A prática de mindfulness, então, trata de um treinamento mental, né, em que a gente muda, né, do modo atuante para o modo existente. A gente relembra, né, para o nosso ser, né, para a nossa pessoa, que somos seres humanos e não fazeres humanos. Então a gente começa a tomar consciência, né, de comportamentos automáticos, né, em que a gente faz sem prestar atenção, né. A gente começa a tomar consciência sobre a intencionalidade em relação aos nossos atos e comportamentos, né? E nós começamos a experienciar o presente com mais consciência, né? Sem julgamento, né? Sem deixar que os julgamentos em forma de pensamento e emoções
interfiram e controlem, né, a nossa experiência, sem julgar, querendo que a experiência se modifique ou seja diferente do que ela realmente é, e sem reações que possam ser mais prejudiciais para nós do que a própria experiência em si. Que a gente tem uma série de programas baseados em Mindfulness, que são decorrentes, né, desse primordial, que é o Mindfulness Based Stress Reduction, o primeiro criado aí pelo Jon Kabat-Zinn. Então a gente tem para recaída, né, para dependência química, a terapia cognitiva baseada em Mindfulness, muito indicada para pacientes depressivos, né, aqueles programas para lidar com a dor e a doença, e os programas de comer consciente, né, todos eles validados aí e com uma sustentação científica. E lembrando que todos, né, derivam desse principal, que é baseado na redução de estresse. Esse programa, né, de treinamento, né, completo, que é o que a gente desenvolve hoje com profissionais de saúde dentro do Centro de Mindfulness e com outras populações, como estudantes de enfermagem, pacientes com dor crônica, mulheres com dor crônica desencadeada pela DTM, né, a disfunção temporomandibular, mulheres que sofreram aí violência interpessoal, crianças que sofreram de alguma forma, passaram, né, pela experiência de violência sexual, e implantando agora também outros projetos em relação a pacientes com diabetes e hipertensão e também portadores de transtornos mentais graves. Então, do que a gente está falando, né, quando traz esse programa de treinamento para redução de estresse baseado em mindfulness? Está falando de um programa educativo, né? Ele tem 8 semanas de duração, né, em que a gente se encontra aí com os participantes por 2 horas, né, semanalmente, treinando aí essas habilidades de mindfulness, de atenção plena, e ao longo dessas 8 semanas, entre a 6ª e a 7ª semana, a gente tem a oportunidade de passar, né, um período maior de 4 horas, com práticas, né, em que a gente desenvolve a maior parte do tempo em silêncio. Quando a gente fala isso nas palestras, as pessoas arregalam os olhos, né? E mesmo os participantes na primeira semana, eles ficam bastante tensos, né, com o fato de pensar que a gente consegue ficar 4 horas, né, a maior parte desse tempo em silêncio, né? E porque a nossa voz interna realmente ela é bastante perturbadora quando a gente não está habituado a isso, né? Mas o programa ele é desenvolvido de forma processual, de modo que nesse período, né, em que a gente faz a imersão, né, nós já conquistamos e já desenvolvemos aí as habilidades necessárias para poder vivenciar esse dia, né, com bastante positividade, né, e nos sentindo bem, colhendo aí os benefícios que esse período proporciona. E ao longo, né, desse programa, né, os participantes recebem o treinamento, né, para realizar em casa nos demais dias da semana em que a gente não se encontra, né, e esse tempo de prática, né, vai crescendo de 5 a 40 minutos, né, à medida que as habilidades e o desenvolvimento, né, desses participantes vai aumentando. O que a gente tem observado na literatura em relação, né, aos efeitos disso? Então, desde medidas no sistema nervoso central, medidas neuroendócrinas, fisiológicas, né, até medidas comportamentais e de autopercepção, né, aumentando aí, né, a performance, né, do sistema nervoso central em termos de estrutura, né, em termos de ativação de neurônio, diminuindo o trabalho da amígdala, né, e melhorando aí áreas como o hipotálamo, que são responsáveis aí por manter uma reação ao estresse mais saudável, e a diminuição também dos biomarcadores, né, de estresse, especialmente os biomarcadores relacionados à resposta inflamatória, né, que está ligado aí ao desenvolvimento de uma série de doenças, né, quando esse sistema está alterado.
Só para trazer para vocês, né, rapidamente, aqui os componentes que estão envolvidos, né, na prática de Mindfulness, nesse programa mais prolongado. Então, a gente pode regular a atenção, a gente garante uma maior consciência corporal, trabalhando a nossa reconexão com o corpo, com as sensações do corpo. Nós conseguimos uma melhor regulação emocional, né, uma desidentificação nossa com as emoções, em que a gente possa, em um determinado momento, estar extremamente frustrado ou irritado, né, e ainda assim conseguir modular o nosso comportamento para que a gente não seja a nossa irritação, né, para que a gente não se resuma à nossa tristeza, né, e consiga ter esse contato com o nosso eu mais completo, né, onde junto com a tristeza e a irritação também existe satisfação, também existe tranquilidade, né, também existe um corpo funcionando e uma respiração acontecendo. E o último, né, aspecto, a mudança de perspectiva do self, é muito relacionado aí à abertura que a gente tem para novas experiências, né, novas possibilidades de se reinventar, né, e de descobrir, né, outros momentos e outros lugares de satisfação para nós. Aqui, né, como esses componentes, né, já estão descritos na literatura, né, onde no cérebro eles estão se desenvolvendo. Então, a partir dos estudos aí de neuroimagem, em que a gente consegue identificar a atividade cerebral, né, podendo situar cada um dos componentes que a gente treina, né, com as práticas de atenção plena no nosso cérebro. Acho que faltaram aí alguns... Ah, perdão, ele passou mais rápido. Então, a gente tem aqui a regulação da atenção, né, a regulação da emoção e a consciência de si, pontuada aí, né, nessas regiões já identificadas e marcadas no nosso tecido cerebral. E olhando, né, aí para as nossas evidências científicas, né, especialmente em populações não clínicas, então a gente tem estudos desde pacientes portadores de HIV, diabetes, hipertensão, transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, pacientes com problemas de deficiência imunológica, problemas dermatológicos, né? Enfim, um conjunto aí, né, de pacientes clínicos sendo investigados em relação ao efeito, né, e a contribuição que essas práticas podem trazer para esses pacientes. Mas também temos, né, um conjunto grande aí de evidências científicas, né, reportadas aí com populações não clínicas, né, de pacientes saudáveis, né. E nessa população, né, eu trouxe aqui um resumo, né, tem realmente uma quantidade grande, né, de publicações, mas algumas evidências aí que a gente possa olhar, né, para elas e tentar de alguma forma ver o significado disso para a gente, né. Então, redução da percepção do estresse, diminuição dos níveis de exaustão emocional, especialmente aí dentro da identificação, né, com a síndrome de burnout, diminuição do sofrimento psicológico, da depressão, da ansiedade e do estresse ocupacional, em especial aí nos trabalhos realizados com trabalhadores da área da saúde, aumento dos níveis de atenção plena, né, aumento dessa capacidade de estar presente, né, à experiência, aumento da realização pessoal, também uma outra dimensão aí da escala de burnout, aumento da autocompaixão, né, que é essa apreciação, né, e essa gentileza, generosidade direcionada a si mesmo, aumento da qualidade do sono e do relaxamento. Também vem demonstrando aí a melhora da sensação de bem-estar e satisfação com o trabalho ou com o estudo e com a vida. Eu costumo dizer, né, por estar mais, né, dentro de uma trajetória aí da saúde mental,
que só esse último resultado, né, já seria suficiente para motivar a nossa prática de atenção plena. E para finalizar aí, né, com os principais achados, né, de efeito das práticas, né, o efeito, né, que isso tem sido observado em termos de preservação dos telômeros, né, mostrando aí meditadores, né, praticantes de longa data que têm uma prática regular, uma diferença significativa, né, do tamanho desses telômeros no DNA, né, e indicando para a gente aí um envelhecimento celular, né, diminuído nessas pessoas, né. São também respostas e evidências que sustentam aí o efeito dessas práticas sobre o estresse. Então, vamos olhar um pouquinho agora, né, para a nossa prática, o que essa prática regular de atenção plena poderia trazer para o profissional de saúde. Então, um profissional que a gente considera, né, plenamente atento, né, que tem uma prática diária, regular e frequente, né, pode adquirir aí, né, os estudos têm mostrado uma maior consciência do seu estado físico e mental, podendo se cuidar mais, né. Às vezes a gente só busca ajuda e só procura uma intervenção ou fazer alguma coisa por nós no momento em que a gente já está com um sofrimento instalado, né, uma doença instalada, sintomas, e que a gente não está sendo capaz mais de dar conta das nossas atividades. Então, poder ter mais consciência do nosso estado garante que a gente previna, né, inclusive, o aparecimento, né, de complicações de saúde, seja física ou mental. Proporciona aí, né, para o profissional uma maior atenção, maior capacidade de comunicação e empatia, tanto com seus pacientes quanto com a equipe, né? E isso não se limita, né, ao ambiente de trabalho, né? Isso também vai reverberar dentro de casa, né, e nos ambientes outros, né, não laborais que esse sujeito frequenta. Preserva, né, os aspectos cognitivos, os principais a atenção, a memória e a concentração, e contribui para a diminuição de erros, né, de negligência e de conflitos decorrentes de distração e falha nas nossas habilidades cognitivas, né. Então, o que era a princípio uma atitude para cuidar de si mesmo, né, se transpõe aí com uma série de benefícios para a gente cuidar do outro, né, para a gente estar disponível enquanto profissional para uma assistência efetiva, né, e acolhedora, né, que acho que todo mundo merece, né. Nós merecemos quando estamos do outro lado, né, e as pessoas que a gente cuida também merecem. Prática de mindfulness, então, tem sido reportada na literatura como uma prática que reduz sintomas depressivos em profissionais de saúde, reduz a ansiedade, reduz o estresse, né, e melhora os índices na avaliação, né, da síndrome de burnout. É um dos grandes desafios aí, né, que nós, enquanto profissionais de saúde, enfrentamos, né, no nosso dia a dia de trabalho, né? Essa possibilidade, né, esse alto risco de desenvolver uma síndrome de esgotamento emocional. Algumas outras, né, contribuições dessa prática, né, que essa preservação, né, dessas habilidades, elas ajudam, né, nessa nossa perspectiva, nessa oportunidade, né, de poder promover um cuidado de excelência, que acho que todos nós buscamos enquanto reconhecimento profissional. Melhora a nossa habilidade de estar presente, né? Apesar de termos protocolos estabelecidos, né, para as nossas ações, cada ser humano que está diante de nós e para o qual a gente presta o cuidado, ele tem suas peculiaridades, né? E apenas com a minha capacidade de estar presente, né, com atenção e concentração àquele sujeito, é que eu consigo, né, oferecer um cuidado significativo, né? Caso contrário, eu vou estar só reproduzindo automaticamente, né, protocolos e atendimentos anteriores, né? Como se cada sujeito, né, que recebe o meu cuidado fosse mais um, né, mais um do mesmo.
quando na verdade eles são bastante diferentes, né? Bem peculiares. Melhora a nossa relação, né? Essa relação enfermeiro-paciente-equipe, profissional-paciente-equipe, né? Ajudando aí nesse ambiente. Melhora as nossas habilidades emocionais, então, ao longo da nossa trajetória, seja no ambiente laboral ou não laboral, a gente tem que lidar com emoções mais desafiadoras às vezes, né? E a forma como a gente responde pode incrementar os nossos desafios, né? Causar mais problema se a gente não conseguir fazer essa regulagem de forma a nos colocar numa posição mais saudável em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas com quem a gente convive. E claro, né, quando isso tudo acontece, a gente aumenta, né, a nossa capacidade de identificar as necessidades e os processos de enfrentamento de estresse nossos e dos nossos pacientes. Porque cada um desses componentes ele é igual para todos os seres humanos, independente da gente estar falando aqui de nós profissionais ou dos pacientes que a gente atende. E aí, né, nesse contexto clínico, né, várias coisas podem favorecer aí e contribuir, né? Em especial, eu quero destacar a questão da ocorrência dos erros na assistência, né? O quanto isso tem sido identificado a partir do momento que a gente investe, né, em treinamentos como o treinamento da atenção plena, né, que vão trabalhar com as funções cognitivas aí, melhorar a satisfação do profissional, né, diminuir componentes de saúde mental que podem estar agravados, né, e trazer uma melhor atenção, concentração, né, e consciência para a tomada de decisão diante de situações clínicas específicas, né. Pensando aí, né, que existem procedimentos bastante complexos que a gente realiza, né, e que vão exigir que a gente combine tanto a habilidade motora, né, quanto o conhecimento clínico, né, isso já em si ocupa bastante, né, das nossas áreas cognitivas. Se a gente tiver que lidar com isso, né, e somado a isso, né, uma série de emoções que a gente traz de fora do trabalho, né, uma série de emoções desenvolvidas no próprio ambiente de trabalho, né, pensamentos, né, julgadores, críticos, né, e outras preocupações, né, como se o nosso HD, né, nosso processamento ficasse bastante ocupado, né, e com pouca condição de direcionar, né, a efetividade, né, e áreas, né, importantes de funcionamento do cérebro para aqueles procedimentos que a gente precisa realizar na nossa prática clínica. Aqui eu trago algumas referências, né, que a gente tem e quero convidar, né, vocês para uma prática. Agora estou aqui de olho no meu relógio, eu tenho que abrir um pouquinho para perguntas. Vou deixar só essa frase aqui antes de tirar a apresentação, né, que você pode se sentir, né, bem mais reconfortado se entrar em contato com isso, né? Que quando a gente está respirando tem muito mais coisas certas do que erradas em nós. E isso vale para a respiração, mas vale para muitos outros processos, né? Vou deixar aqui o contato do Centro de Mindfulness, né, e o nosso contato no Instagram e no Facebook. Lá a gente tem uma série de eventos, de dicas, né, que a gente traz aí para os nossos seguidores, né, inclusive, né, programas como esse que a gente está desenvolvendo agora, né, com o pessoal que está na linha de frente aí na assistência em saúde. Então, pedir agora rapidamente para vocês se acomodarem aí, né, nas cadeiras. Podendo sentir o contato, né, dos pés no chão.
sentindo o apoio do assento da cadeira. Lembrando que, nesse momento, a única coisa que a gente tem é o presente, é aqui e agora, né? Então, você pode estar pensando no que você vai fazer depois, né? Talvez venham pensamentos do que você estava fazendo antes desse momento, né? E poder convidar com gentileza essas preocupações com o que vem depois, ou esses pensamentos com o que já aconteceu, a darem espaço agora para a sua atenção ao momento presente. Talvez repousando aí as pálpebras sobre os olhos, deixando que os olhos se fechem. Fazendo ajustes aí na cadeira, se sentindo à vontade para escolher a melhor postura, a melhor posição, acolhendo o seu corpo com gentileza. Notando a respiração acontecendo. E podendo agora trazer atenção para as mãos. E tranquilamente podendo trazer as mãos até o rosto e posicionar as mãos sobre as bochechas, tocando o seu rosto, trazendo uma atitude de bondade, de gentileza, uma atitude amorosa de você para você. Respire, sentindo essa sensação. De cuidado, de apreciação. Notando a sutileza desse toque. E se conectando com a sutil sensação das mãos sobre o seu rosto. Quando estiver pronto ou pronta, trazendo gradualmente as mãos para a região central do peito, próximo ao coração, uma mão sobre a outra, e apenas deixando as mãos repousarem aí nessa região, sentindo a pulsação, as batidas desses músculos tão energizantes, de trabalho contínuo, simplesmente dedicando momentos de atenção com esse funcionamento acontecendo em você agora. E agora, podendo convidar você mesmo a posicionar suas mãos em alguma região do seu corpo que você queira dar atenção agora. Talvez uma região
em que você note alguma tensão, algum desconforto, alguma dor. Permita-se levar as mãos até essa região. E a atitude gentil e amorosa que esse toque pode trazer para essa região do seu corpo. Acolhendo o que estiver presente. Respirando com essa região, com esse toque, com essa sensação. Podendo expandir agora, trazendo as mãos para um alto abraço. Posicionando a mão, cada uma das mãos no braço oposto. E apenas sentindo esse alto abraço. Deixando que as mãos retomem a posição original, talvez descansando sobre as pernas. Por um breve instante, tomando consciência da sua respiração agora, tomando consciência do seu corpo como um todo, desde o topo da cabeça, passando pelo tronco, braços, pernas, até a ponta dos dedos dos pés. Tomando consciência da sua respiração, acontecendo em todo o seu corpo, em cada uma das suas células. E talvez você queira agradecer a si mesmo pelos momentos de atenção, de autocuidado e de gentileza. E queira fazer votos a si mesmo de que possa buscar mais momentos como este no futuro. Aos poucos, sentindo os dedos dos pés, os dedos das mãos, permitindo que o corpo se movimente da forma como ele deseja, e gentilmente abrindo os olhos. Ângela, querida, desculpa o tempo. Imagina. Você... Nós gostaríamos de te agradecer. Eu acho que eu sou suspeita para falar, mas foi excelente. Assim, acho que mais do que nunca nós precisamos falar um pouco sobre o autocuidado, sobre você tirar um tempo para você, ter uma atenção em você, né? E acho que foi excelente. É uma pena que o tempo é curto, porque as práticas são maravilhosas. Eu tenho certeza que todo mundo
sair daqui muito mais relaxado, né, com outra disposição para encarar o que o dia de trabalho aí né, vem pela frente. Nós temos alguns comentários aqui no chat, eu vou só tomar alguns minutos mais do seu tempo só para eu comentar, né, que são mais agradecimentos. Então, a Fabrícia Louro, ela fala, olá, né, muito obrigada pela sua fala orientativa para sermos pessoas e profissionais melhores, muito orgulho de você. A Aline Nestilro, que fala que agradece as palavras e dicas e será muito útil para o nosso dia a dia. Tem aqui a Vanessa, ela agradece, diz que é muito importante dar um tempo para o autocuidado, né? Fazer por nós mesmos o que diariamente fazemos pelos outros. Acho que isso é extremamente relevante, né? Na prática, principalmente do profissional de saúde, o quanto ele faz pelos outros, então também fazer por ele mesmo. Gratidão pelos momentos partilhados. A Rosi Barbosa, né? Pratico mindfulness no dia a dia, principalmente nas minhas outras maratonas. Ela é maratonista aí. A Graziella, gostaria de agradecer muito sobre como cuidou de todos. Muito bom lembrar de ser gentil com a gente, né? Gentil e amoroso com nós mesmos. Eu acho que isso é extremamente importante no dia a dia. A maior parte das pessoas fala que não tem perguntas, mas agradecimentos pela prática, pelo carinho com que você tratou esse momento, né? Entendem que é uma excelente estratégia para cuidar de nós mesmos e para deixar um pouco mais leve aí a experiência dos plantões. A Juliana Alba diz, estou no hospital em plantão e foi fantástica a experiência. Então, muito interessante. Edilene, eu agradeço, agradeço em nome da Redditor. Só uma pergunta que surgiu aqui, se você ainda tiver uns 2 minutinhos para responder. Eu estou à disposição, Ângela, fica à vontade. A minha manhã tá direcionada para vocês, tá bom? Perfeito. A Rosângela fala que como oferecer algo que não temos, então, quando precisamos nos cuidar para poder cuidar do próximo. Uhum. Na verdade, é Rosângela, né, que perguntou? Isso. Rosângela, na verdade, né, a gente tem, né, são componentes humanos que estão presentes em todos nós, né? Tudo que a gente falou aqui hoje não é nada, por exemplo, não é nada externo que a gente vai trazer para a nossa composição, né? Todas essas habilidades, tudo isso que a gente falou, né, que o treinamento ajuda a desenvolver, ajuda a aprimorar, são habilidades humanas, né? O que a gente faz com a prática é tornar isso mais acessível nos momentos em que a gente precisa, né? Você pode notar, né? É fácil que isso esteja disponível, né, para você quando você está numa situação, num ambiente em que emocionalmente você está estável, né? Que você consegue ter uma base de tranquilidade, né? E tranquilidade não significa passividade. Eu ouvi uma vez de uma liderança da enfermagem, né? Ela dizia assim: eu não sei se eu quero que todas as enfermeiras e médicos estejam calmos, né? A gente precisa que o trabalho seja feito, né? Então, um ritmo aí, uma forma de pensar incorreta sobre tranquilidade, né, e calma. Então, em determinados estados em que você consegue regular a sua emoção, que você consegue focar a sua atenção, é isso que você precisa para cuidar do outro vai estar disponível. O que acontece com a gente é que o nosso ritmo, né, a nossa desconexão, né, de nós mesmos, ela vai fazendo com que a gente perca essa regulação, né, perca esse estado de tranquilidade, né, para que a gente lance mão do que a gente já tem, né. Então, a prática, ela vai ajudar a gente nisso, né, vai ajudar a gente a estar no melhor estado possível, com uma frequência maior, para que tudo isso que é humano, né, esteja nas nossas mãos como ferramentas para que a gente possa usar no cuidado do outro, né? E isso se retroalimenta. Cada vez que a gente faz, né, a gente pode ir tentando se dissociar disso, né?
mas cada vez que a gente faz o nosso trabalho de forma mecânica, automática, a gente tem a percepção que nós não estamos alcançando o nosso objetivo, né? Nosso objetivo pessoal no cuidado. E isso vai se acumulando também como insatisfação, né? Então, cada vez que a gente consegue fazer o movimento inverso, né? E atender e responder aquele outro humano que está da nossa frente, né? Fazendo com que aquilo faça parte da nossa existência, faça parte do nossa experiência de vida, né? Sem ser um comportamento automático, isso fortalece, né? E incrementa as nossas possibilidades de continuar dessa forma, né? Se sentindo mais satisfeito, se sentindo mais presente, né? E com mais habilidade para responder dessa forma. Não sei se eu consegui te ajudar aí na sua dúvida, espero que sim. Né? Sim. Edilene, para nós finalizarmos, eu vou pegar carona aqui na pergunta da Carolina Vasco. Muitas pessoas e muitos profissionais que estão aí nos assistindo, a gente ouve muito falar da prática da atenção plena, mas como começar, né? Para quem nunca teve esse contato, para quem nunca passou, iniciou isso e não tem tanta experiência, tanto conhecimento, como começar e qual a dica para a gente ter mais disciplina para conseguir criar essa rotina diária na nossa vida, né? Olha, Carolina, né, e Ângela, né, e todo o grupo que está aí, né, com a gente nesse momento. O ideal é que a gente possa fazer um programa de treinamento, né? 8 semanas é um tempo, né, considerado em termos comportamentais, é um tempo médio para que os seres humanos consigam incluir um hábito, né, na sua rotina ou excluir um hábito da sua rotina. Então, por isso que o programa ele é desenvolvido aí ao longo de 8 semanas, né? Mas nem sempre, né, a gente tem disponibilidade de fazer um programa desses, né? E por tempo, por recursos, enfim, por uma série de questões, né, nem sempre isso cabe agora, né? Mas talvez iniciar com práticas simples, né? De minutos de atenção à sua respiração. Minutos em que eu possa parar, né, ao longo do meu dia, tomar respirações profundas, né, e depois dar continuidade. Só essa pausa já provoca uma resposta de relaxamento, né? Então eu dou uma desacionada no sistema simpático, aciono o sistema parasimpático e por alguns instantes, né, eu já tenho uma diminuída, né, dessa frenesi que é causada aí pelo estresse contínuo, né? Quem sabe a gente possa se encontrar de novo, mas existem algumas coisas que a gente não deve ir muito rapidamente, né? Então, algumas práticas mais aprofundadas, no início elas podem mais provocar e gerar um trauma em nós, para que a gente pratique, né? E criar uma falsa ideia de que a prática não é para mim, né? Que isso não é uma coisa que vai me ajudar, que eu não sirvo para fazer isso, né? Então, sempre começar no simples, né? No natural. Existem alguns livros, né, que trazem a prática, né, com CD, com os áudios, né, para ir praticando, mas já tem que ter uma certa disciplina, assim, porque você né, se autogerencia nesse processo de incluir essa prática na sua vida diária, né? Eventualmente a gente faz, né, por exemplo, esse programa que a gente está fazendo agora, ele é gratuito, ele recebeu inscrições, né, ficou aberto aí para receber inscrições de profissionais de saúde e para fazer o programa de 8 semanas, né? E eu tenho a intenção de fazer isso de novo, né? Esse foi mais incentivado aí por uma pesquisa que eu estou fazendo e pela pandemia, mas tenho a intenção de que o Centro de Mindfulness da USP possa oferecer isso de novo, né? Uma das minhas propostas aí enquanto pesquisadora da instituição, né? De oferecer isso para mais serviços, né? Mas a nossa capacidade de recursos humanos também é limitada, né? Quem tiver a oportunidade de procurar um instrutor, né? A gente, por exemplo, trabalha com MTI,
Não, então, MTI, né, instrutor MTI, já sabem que é o protocolo que a gente trabalha aqui dentro da USP. Então, o que vocês comentaram, por exemplo, como a forma como é cuidadosa, né, a forma como eu trago a prática, né, e o assunto, é uma linha que a gente segue dentro desse protocolo, né, do MTI. Então, talvez isso seja de ajuda, né, para orientar aí quem quiser procurar. E espero que vocês tenham aí a oportunidade, né, de poder fazer um treinamento de 8 semanas. Tem os treinamentos mais curtos, né, tem umas versões aí de 4 semanas, fazendo sábado e domingo, né, nos finais de semana para treinar. O programa é como se fosse um repertóriozinho básico, sabe? Então, você tem um conjunto das práticas essenciais. Estou lembrando aqui da maratonista, né? Para algumas pessoas, sentar e ficar quieto para cultivar a atenção é muito desafiador, né? Então, tem como a gente fazer isso em movimento, né? O Mindful Running, eu consigo fazer prática de desenvolver esse treinamento mental correndo, né? Com alguma atividade um pouco mais intensa fisicamente. Então, é importante para a pessoa conhecer esse repertóriozinho mínimo, né? Esse pacote de possibilidades de prática, para ela poder se identificar. Olha, para mim é mais tranquilo e assim eu consigo avançar melhor se eu desenvolver, né, essa prática dessa forma. Essa prática ela me favorece mais, né? Porque não pode ser algo para a gente sofrer, né? A ideia de lançar a mão disso é para diminuir o sofrimento, né? Então, se a gente se ficasse obrigando a uma prática, né, algo que seja muito difícil, né, muito pesado para a gente, que desgaste muito, a minha principal dica, esse não é o caminho, né? O caminho não é esse. Acho que é isso, Ângela, que eu consigo resumir, né, para... Perfeito, perfeito, Edilene. Muito obrigada. Assim, em nome da Redditor, a gente agradece a sua disponibilidade. A gente agradece você ter esse tempo aí para passar um pouco, né, do seu vasto conhecimento, da sua experiência com relação a essa técnica e com tudo que vocês, né, pesquisam e vem trazendo aí focado para o profissional de saúde. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação. Para quem está nos assistindo, eu peço que não esqueçam que nós temos durante a semana toda aí uma programação vasta, com excelentes palestras, então se inscrevam, participem. Hoje a gente teve aqui no chat, no Zoom, quase 200 pessoas, então bem importante aí que o pessoal está participando. Então, muito obrigada mais uma vez, Edilene, obrigada por todos que participaram. Tchau. Agradeço também, Ângela. Um abraço aí pleno para todo mundo, que todos estejam bem, saudáveis aí nos seus espaços e muita luz aí para quem está na linha de frente. Um abraço, Gratidão. obrigada, vocês também. Gratidão. Tchau, tchau.